Muito boa tarde, espero que me estejam a ouvir. Sejam bem-vindos a mais um webinar em direto sobre marketing digital. Portanto, o tema de hoje é transformar oportunidades em vendas através do marketing digital. Portanto, são todos convidados a participarem, portanto, deixem as vossas sugestões, os vossos comentários, partilhem se entender que este conteúdo merece ser partilhado. O nosso objetivo aqui com este tipo de partilha de conteúdo é também mostrar as nossas experiências, partilhar conhecimento, procurar ajudar quem nos assiste e quem nos segue também a melhorar os seus negócios através do marketing digital. Portanto, novamente, se houver alguma complicação em termos de áudio ou algo do género, agradeço, por favor, que nos informem para que também possamos agir em conformidade. Portanto, antes de mais, este tema, transformar oportunidades em vendas, é algo que nós vamos ter no nosso dia-a-dia, muitas situações que os clientes nos trazem. O que é que isto significa concretamente? Muitas vezes os nossos clientes dizem, mas eu tenho leads no meu site, consigo leads no meu Facebook, mas não fecho negócio, ou seja, não faço vendas. E é uma preocupação que é legítima, em primeiro lugar, e que deve também ser exercício de reflexão. Porquê é que eu não consigo fechar os contactos que me chegam através dos canais digitais? Isto é da maior relevância. Portanto, nós temos que perceber efetivamente com quem é que estamos a comunicar, em que fase é que esta pessoa se encontra, para que possamos ser bem sucedidos. Portanto, e o tema de hoje é um bocadinho este. Portanto, vamos andar à volta deste tema, portanto, perceber concretamente quais são os problemas associados à transformação de leads em vendas e também vamos mostrar algumas soluções que podem implementar nas vossas empresas, na vossa estratégia, para que isso aconteça. Mudando aqui de slide. Ok? Portanto, em primeiro lugar, a quem se destina este webinar? Portanto, nós quando fizemos este conteúdo, a nossa linha de pensamento foi entregar conteúdo de valor acrescentado aos empresários e profissionais que de alguma forma sentem dificuldade na transformação de negócios, de leads, em vendas. É também dedicado aos profissionais de marketing digital que efetivamente desejam melhorar o seu processo de nutrição de leads e trocar experiências, enfim, falar mais um bocadinho sobre marketing digital. E, de uma forma genérica, a todos os interessados em marketing digital. Portanto, em relação a mim, permitam-me também apresentar-me, para quem não me conhece. O meu nome é Aldri Pinto, eu sou o fundador e faço gestão de projetos na Digital Sapiens. E no meu dia-a-dia desenvolvo estratégias e faço a sua implementação também para ajudar os nossos clientes a aumentar as suas vendas e oportunidades de negócio com recurso ao marketing digital. Portanto, posso dizer ainda que tenho um percurso profissional ligado ao setor das vendas com mais de 12 anos de experiência e neste período aprendi muito e acho que é isso que realmente me consegue dar uma perspectiva muito própria sobre o marketing digital, o que é que ela representa para as empresas, porque como sou vendedor e sempre serei, o meu foco será sempre a conversão. Portanto, e felizmente tive a oportunidade de conseguir ganhar a posição do melhor vendedor durante 3 anos consecutivos numa empresa onde trabalhei de grande destaque, e nesta empresa também consegui faturar mais de 3,7 milhões de euros em venda de serviços no prazo de 5 anos. Academicamente, sou mestre em marketing digital pelo SCAP IPP e licenciado em gestão de empresas. Sou ainda também parceiro certificado da Google, HubSpot, Raw Content, entre outros. Ora bem, então vamos trazer para cima da mesa a pergunta que é mais frequente, que é: por que não consigo transformar contactos em vendas? Muitas vezes os clientes chegam até nós com esta expressão, portanto, uma expressão de frustração, uma sensação de preocupação, porque realmente não percebem ou não conseguem perceber, precisam de ajuda para perceber o que é que não está a correr bem, o que é que eu estou a fazer de mal e o que é que eu devo fazer
para resolver esta situação, para conseguir transformar oportunidades em vendas. As boas notícias é que é relativamente acessível e fácil ultrapassar este tipo de problemas. Agora, é certo também que dificilmente se tratará de um único motivo. Portanto, muitas vezes são vários os motivos que estão associados à não conversão de oportunidades em vendas. Portanto, isto também carece sempre de um diagnóstico, de uma avaliação do estado da presença digital de cada empresa, mas existem aqui algumas semelhanças, algumas particularidades que no nosso dia-a-dia vemos repetirem-se algumas vezes ao longo das empresas com quem trabalhamos e também do tempo. Portanto, então o que é que acontece concretamente? Portanto, no nosso dia-a-dia, os nossos parceiros, clientes, pessoas que trabalham connosco, recebem leads através do seu website, através do Facebook, através do email marketing, por exemplo, mas não conseguem converter isto em vendas. E como tal, nós, em jeito provocatório, lançamos aqui algumas perguntas que normalmente fazemos nas primeiras sessões de trabalho aos nossos clientes, os quais partilhamos também convosco. Portanto, a primeira será que conheço o perfil do meu potencial cliente? A partir esta pergunta pode parecer um pouco inocente, talvez, ou redundante, mas acreditem que não é. Portanto, é muito interessante fazer este exercício com os nossos clientes e parceiros, porque apesar de serem empresas muitas vezes bem-sucedidas, com um historial fantástico, muitos anos de existência, já passaram por muitas crises, por vezes não é fácil conseguirem traçar o perfil do seu potencial cliente. Portanto, quem é o meu potencial cliente? Qual é a sua formação? É homem, é mulher? Portanto, onde é que ele está? Como é que ele comunica? Quais são os desafios que ele tem? Portanto, são coisas que também nós vamos ver mais à frente. Entretanto, vou só aqui ver um comentário que temos cá. Agradeço também a vossa paciência. Aqui o nosso amigo Nuno Martins, portanto, que é um amigo e parceiro. Obrigado, Nuno, pela partilha. Espero que gostes e vai participando também. Portanto, outra das perguntas que nós fazemos é quantas vezes é que estas pessoas que subscreveram um formulário, que entraram em contato consigo, quantas vezes é que estas pessoas interagiram com a sua marca ou empresa antes deste contacto? Ou seja, que tipo de conteúdo é que esta pessoa encontrou sobre a sua empresa, sobre os seus produtos? Outra questão também que é relevante e que se prende muito com a consistência na comunicação é: devo continuar a comunicar após contacto? Durante quanto tempo e com que frequência? Muitas vezes, o que é que acontece com regularidade? Nós adquirimos um lead que nos custou muito, investimos, seja através de uma campanha patrocinada, uma campanha de email, enfim, de otimização do nosso website, conseguimos adquirir o contacto de um potencial cliente, mas efetivamente, depois disso, nada acontece. Caímos no esquecimento. Portanto, desaproveitamos, deitamos ao lixo uma ponte que se criou. E a partir do momento em que o cliente nos dá autorização para comunicarmos com ele, digamos que a relação inicia-se aí. Portanto, não é um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida. E isto é da maior importância, porque se nós não comunicarmos de forma continuada com os nossos clientes, quem não aparece esquece. Portanto, é algo que todos nós já sabemos, mas nunca é demais relembrar. Coloca-se também a questão, ok, mas como é que eu vou fazer? Quais são os canais que vou utilizar? Exatamente, e é muito importante fazermos esta reflexão, porque existem N ferramentas que nós podemos usar, mas temos também que perceber onde é que o nosso cliente está. Portanto, onde é que ele opera, onde é que ele comunica, portanto, onde é que está a sua audiência também. Portanto, temos que procurar aproximar-nos dessas pessoas, dos nossos potenciais clientes, junto dos canais mais apropriados. E sobre este tema aqui em específico, é muito frequente perguntarem-nos dentro do B2B se devem trabalhar, por exemplo, o Facebook ou só o LinkedIn. Portanto, o ideal será sempre trabalhar os dois. Agora, a estratégia de comunicação que existe para cada rede social é que deve ser diferenciada. Portanto, o Facebook é a maior empresa, a maior rede social do mundo, e não há dúvidas que a grande maioria das pessoas tem lá perfil. Em Portugal também, portanto, é algo que nós não conseguimos fugir.
Por outro lado, LinkedIn obriga-nos a uma abordagem um bocadinho mais profissional. No B2B, por exemplo, funciona também muito bem, trabalhamos o LinkedIn, seja através de anúncios, seja também através de uma política de distribuição de conteúdo. E que tipo de conteúdo vai enviar? Portanto, vai um bocadinho cair naquilo que eu acabei de dizer. Outra pergunta, às vezes um pouco provocatória, que nós fazemos, é quantos contactos foram convertidos em vendas no ano passado? E porquê é que isto é importante? Nós, quando temos um problema e vamos ao médico, portanto, há um momento de diagnóstico, há um ponto de partida. Vamos imaginar que partimos o braço. Portanto, a primeira coisa que é feita é um raio-x. Portanto, no fundo vai atestar a real situação que nós encontramos. E por essa razão é importante nós também sabermos qual é o rácio de conversão existente nessa organização ou nessa empresa, para que depois, passado 3, 6 meses, um ano, enfim, o que seja, conseguimos avaliar também se há melhorias nesse sentido, portanto, se estamos a aumentar o rácio de conversão. Entretanto, só aqui a mudar o slide, exatamente, aqui está ele. Portanto, o próximo passo é perceber o que é que nós podemos fazer para melhorar o nosso rácio de conversão. O primeiro passo, na nossa perspectiva, passa por definir a sua buyer persona. E o que é uma buyer persona? Não é? A buyer persona é o nosso cliente ideal, portanto, é aquela pessoa que nós dizemos, o meu cliente ideal tem estas características. Mais especificamente dizendo, portanto, a buyer persona é uma personagem semi-fictícia representativa do cliente ideal. É baseada em factos, dados e algumas especulações educadas sobre aspectos demográficos, comportamentos e objetivos. Portanto, não é mais nem menos que uma representação do nosso cliente ideal, com quem nós gostaríamos de trabalhar, que entendemos que será a pessoa mais indicada para comprar o nosso produto, a quem nós podemos acrescentar valor. Então, e como é que nós criamos uma buyer persona? Portanto, criar uma buyer persona não é nada de transcendente. Portanto, nós podemos usar uma folha de papel, um Excel, um PowerPoint, o que nós entendemos mais apropriado. E aquilo que devemos fazer primeiro é batizar a buyer persona, portanto, atribuir-lhe um nome, seja homem, seja mulher. Definir também o raio de idades compreendidas, portanto, estará na faixa de entre os 20 e os 30 anos, ou será mais entre os 35 e os 45 anos. Qual é a formação que tem? Portanto, se é licenciado, se tem o 12º ano, se tem um curso técnico profissional, e qual é a profissão, o cargo que ocupa. Portanto, é responsável de compras, é responsável de recursos humanos, é responsável logístico, e quais os canais de comunicação que esta buyer persona utiliza. Portanto, vamos imaginar que sabemos que vamos trabalhar com um diretor de marketing e que esta pessoa comunica muito através de smartphone. Portanto, é algo que nós também devemos relevar e devemos indicar para adequarmos a nossa estratégia em função da nossa buyer persona. Quais os objetivos que esta pessoa tem que cumprir na empresa onde trabalha? Portanto, basicamente, ela é paga para fazer o quê? Portanto, o que é que a empresa espera que ela consiga? Que tipo de valor é que esta pessoa vai acrescentar? Quais os desafios que enfrenta para alcançar o sucesso? Portanto, nós já sabemos que existem sempre entraves para conseguir levar a bom porto a nossa missão dentro das empresas. Faz parte do processo, portanto, se tudo fosse fácil não estaríamos lá para fazer nada. Portanto, então é normal que existam desafios. É importante para nós identificarmos que desafios são esses. É restringimento orçamental? Existem restrições nessa medida? É falta de pessoal? É eventualmente ausência de tempo? Poderá ser também excesso de trabalho? Enfim, é importante identificarmos os desafios que os nossos clientes enfrentam nas funções que desempenham dentro das suas empresas. E a pergunta para $1 milhão, que é como é que a nossa empresa pode ajudar a resolver os problemas do nosso cliente. Portanto, o que é que nós fazemos diferente que os outros não fazem e que nos leva a ajudar o nosso cliente a conseguir alcançar os seus objetivos. O segundo ponto prende-se com o funil de vendas.
Portanto, é importante nós percebermos, acima de tudo, temos uma percepção do que é o funil de vendas, como é que o funil de vendas funciona. Eu dou muitas vezes este exemplo, provavelmente se houverem aqui, há parceiros que me estão a ouvir e amigos também, eu uso muitas vezes o exemplo do carro. Ou seja, vamos imaginar que eu hoje tenho um problema, o meu carro estoura e digo, eu tenho que mudar de carro. Será que amanhã estou preparado para fechar negócio? Provavelmente não. Portanto, eu até me sentir confortável para tomar esta decisão, existem inúmeras questões às quais tenho que responder. Portanto, tenho que fazer um trajeto até chegar ao momento da decisão. Vou comprar um carro a diesel ou a gasolina? De 5 lugares ou 2? Um descapotável ou um sub? De que cor é que eu vou comprar? E a marca? Usado ou novo? Portanto, estão a ver o conjunto de variáveis que existem, que nos levam a ponderar tudo, até chegamos ao momento em que nós sentimos, ok, está na hora de decidir, já reuni a informação que tinha, e agora é tomar a decisão final. Portanto, o funil de vendas é o processo de pesquisa ativa pelo qual as pessoas passam até ao momento da compra. Portanto, se vocês repararem aqui nesta imagem, que é meramente ilustrativa, é exatamente isto que acontece. Portanto, nós temos aqui um conjunto de pessoas a entrarem dentro do funil e depois a saírem. Se nós pensamos nesta imagem e se visualizamos o contexto das vendas, vamos imaginar que estas pessoas passam a ser substituídas por propostas. O que acontece é que nós temos 100 propostas, por exemplo, a entrar no nosso funil de vendas, mas a sair, ou seja, a resultar em vendas concretamente, não são 100%. Portanto, andará na casa dos 5, 10%, já é um funil interessante. O que significa que a maior parte do nosso mercado, ou da nossa audiência, andará na parte de cima do funil e no meio, não no final. E um dos problemas mais frequentes que nós encontramos é que os clientes investem muito em trabalhar a fase final do funil e esquecem-se do topo e do meio do funil, que é onde está a maior parte dos seus potenciais clientes. O que nós também compreendemos, e também é importante dizermos, porque tem a ver com a pressão dos números que temos no dia-a-dia. Portanto, no final do dia temos que vender, temos que faturar, temos que receber para poder pagar contas e para poder fazer a gestão da nossa empresa. E, portanto, nós compreendemos, é importante, sem sombra de dúvida, trabalhar a fase de conversão, a fase final do funil, mas também é importante aproximar-nos e trabalharmos as pessoas que não estão preparadas hoje para fechar um negócio. Em relação ao funil de vendas, às fases do funil de vendas, existem muitas fases, existem muitas formas de ver o próprio funil, mas essencialmente existem pelo menos 3 fases que são consensuais dentro das pessoas que estudam esta área do marketing. Portanto, a primeira é o awareness, em que nós percebemos, criamos a percepção que temos um problema. A segunda fase passa pela consideração, onde vamos à procura de soluções para o problema que identificamos. E a terceira fase é a decisão, portanto, a aquisição de um produto ou um serviço que vai resolver o problema que eu detectei. Se tiverem dúvidas, por favor, coloquem-nas, nós estamos cá para ajudar e para responder. Portanto, nós estamos também aqui a assistir também quem está a fazer comentários, os gostos e tudo isso. Portanto, estejam à vontade. Partilhem também se entenderem que este conteúdo pode ser relevante para alguém. Portanto, voltando aqui às fases do funil de vendas. Se nós olhamos novamente aqui para este exemplo, o que é que nós podemos ter, por exemplo, na fase do awareness, na fase da percepção? Alguém que diz, não consigo ter emprego porque não tenho as skills que o mercado pede na minha área. Ou seja, esta pessoa percebe claramente que tem um problema. Então começa a considerar possíveis soluções e chega à conclusão que precisa de fazer uma formação para melhorar as suas hard skills e conseguir trabalho. E por fim, chega ao momento da decisão, que é que curso devo fazer? Em que escola? Em que local? Portanto, são tudo um conjunto de perguntas que são tomadas na fase final do funil. Novamente, a fase de conversão. É sabido também ao longo do funil, o que nos vai acontecer é que nós teremos que partilhar conteúdo. E é interessante este ponto. Aqui há uns anos atrás, portanto, dizia-se muitas vezes que o segredo era a alma do negócio.
pois isto não podia ser tão mentira como é hoje. O que é certo é que a partilha de conteúdo transforma as empresas, as marcas, as organizações em autoridades na área, nas matérias que defendem e que trabalham. Portanto, partilhar conteúdo é a diferença entre termos um consumidor informado. E como vocês sabem, um consumidor informado é um consumidor comprador. Portanto, quanto mais informação eu tiver do meu lado, mais seguro me sinto para poder tomar uma decisão em consciência, para diminuir aquilo que nós chamamos o nosso risco de decisão. E eu, quando tomo uma decisão dentro de uma empresa, até porque temos que lembrar, por exemplo, em B2B, o processo de decisão normalmente não é tomado apenas por uma pessoa, é partilhado com várias pessoas. E o que acontece é que, efetivamente, se nós tivermos um risco elevado na nossa decisão, portanto, se nós decidimos por aquele fornecedor, o risco é elevado de mudança, por exemplo, a decisão pode estar comprometida nesse momento. Portanto, é importante também desenvolvermos conteúdo alinhado com cada fase do funil para reduzirmos o risco de decisão dos nossos clientes. Colocamos também aqui uma imagem que é bastante ilustrativa. Portanto, de um senhor que provavelmente a maioria das pessoas que nos estão a ver e a ouvir conhecem, que é o senhor Bill Gates, fundador da Microsoft, filantropo e também multimilionário. Portanto, este senhor, em 1996, já dizia: o conteúdo é rei. Portanto, estamos a falar há cerca de 20 anos, o que é bastante expressivo. Portanto, este líder de mercado percebeu claramente, há 20 anos atrás, que o caminho passava pelo conteúdo. Ainda para aquelas pessoas que se considerem um bocadinho mais resistentes ou resilientes em relação ao marketing de conteúdo, lançamos aqui também algumas estatísticas, no fundo para reforçar o que estamos aqui a dizer. Portanto, para terem uma ideia, 88% dos marketeers B2B, portanto business to business, empresas que trabalham entre empresas, que vendem outras empresas, usam atualmente o marketing de conteúdo como parte da sua estratégia. Os líderes na criação de conteúdo têm cerca de 7,8 mais vezes mais tráfego no seu website do que os restantes. Portanto, significa que as empresas que vão à frente e que lideram no processo de criação de conteúdo conseguem receber 7,8 vezes mais tráfego no seu próprio website. O marketing de conteúdo custa 62% menos do que o marketing tradicional e gera 3 vezes mais leads. Ou seja, basicamente o que estamos a dizer é que investimos menos e ganhamos mais. Temos mais oportunidades de venda com menos dinheiro, que é muito, muito relevante. O marketing de conteúdo gera maiores taxas de conversão comparando com o marketing tradicional. Isto é algo que nós também já sabemos, que é um bocado implícito ao marketing digital, portanto, em que o investimento necessário é mais reduzido e, por outro lado, também existem cada vez mais conversões associadas ao marketing digital. Portanto, e coloca-se a questão: o que é que eu devo produzir? Que tipo de conteúdo é que eu devo produzir? Qual o objetivo que eu quero cumprir em cada fase do meu funil de vendas? Portanto, na primeira fase, que é o awareness, o que nós queremos claramente é capturar o contacto e a permissão de contacto do e-mail do nosso visitante ou do nosso potencial cliente. Ou seja, basicamente, nós aqui vamos dar um conteúdo normalmente gratuito ou que represente valor para a vida do nosso potencial cliente, sem custo associado para ele, mas que seja algo relevante. Portanto, o nosso objetivo aqui, não queremos ser intrusivos, queremos é que a pessoa, nosso potencial cliente, nos autorize a comunicar com ele. Portanto, por outro lado, o que é que o seu potencial cliente procura nesta fase? Portanto, o seu potencial cliente procura ajuda para resolver um determinado problema que identificou. Procura também aconselhamento e orientação. Portanto, se nós já sabemos qual é o nosso objetivo e sabemos também qual é o objetivo do cliente, podemos fazer aqui um match. Portanto, há aqui possibilidade de nos encontrarmos a meio e de partilharmos então objetivos comuns. Para isso é importante também produzirmos conteúdo adequado. E que tipo de conteúdo é que nós podemos produzir nesta fase? Guias, como fazer alguma coisa, artigos, por exemplo, no blog, normalmente no site da empresa, da organização ou da marca, checklists, por exemplo, fazer um diagnóstico,
Infográficos também funcionam muito bem, normalmente para ilustrar a realidade de um determinado setor, de uma determinada ferramenta, enfim, é também aqui algo material interessante para criar envolvimento nesta fase. A segunda fase é consideração. Portanto, como vocês recordam, nós aqui começamos a considerar potenciais soluções para resolver o nosso problema. Portanto, o nosso objetivo é demonstrar que a solução que nós indicamos para o problema do cliente é a mais adequada. Então, qual é o objetivo do cliente? Qual é a expectativa que o seu potencial cliente terá nesta fase? Ele quer compreender em concreto, quer conhecer a solução que a sua empresa tem. Quer também começar a desenvolver uma relação de confiança. E isto também é importante, humanizarmos as marcas, porque as pessoas gostam de se relacionar com pessoas. E isto é outros exemplos que eu uso muitas vezes. Se nós pensarmos, por exemplo, numa empresa como a IBM e outra empresa como a Quicksilver, se nós tivéssemos que o descrever enquanto pessoas, provavelmente estaríamos a ver pessoas totalmente diferentes. Portanto, se calhar a IBM estamos a olhar para uma pessoa entre os seus 40 e 50 anos, portanto, vestido formalmente, fato e gravata, e quando olhamos para alguém, quando imaginamos uma pessoa que representa a Quicksilver, provavelmente estamos a imaginar alguém entre os 18 e os 30 anos, de calção e chinelo, toalha ao ombro, portanto, alguém que leva uma vida muito descontraída. Portanto, e aqui podemos ver a importância da humanização da marca. Portanto, a percepção que nós temos da marca e a identificação que temos com ela varia muito. Portanto, voltando aqui à segunda fase, que é a consideração. Que tipo de conteúdo é que nós podemos produzir nesta fase para entregar e para envolver os nossos potenciais clientes? E-books, novamente artigos também. Uma review de um produto também é importante para a pessoa compreender efetivamente a solução que nós temos a colocar. As perguntas mais frequentes, Frequently Asked Questions, as FAQs, e aqui temos, normalmente quando temos empresas com equipas de vendas, é da maior relevância, falamos com os vendedores, porque normalmente eles já conhecem, existe ali um conjunto de perguntas que são transversais aos clientes com que eles trabalham. Portanto, é importante também termos esse cuidado de colocar a equipa de vendas, portanto, perguntar quais são as perguntas que normalmente os seus clientes levantam em relação aos produtos, em relação às soluções que a sua empresa vende. Fazer também estudos de caso, portanto, criar aqui um trust builder juntamente dos clientes. Voltamos à questão da humanização da marca. Quando eu ouço alguém a falar bem de uma determinada marca, eu sei que é alguém um ser humano, portanto, é alguém que é externo à empresa e, portanto, o nível de confiança que eu terei nessa opinião provavelmente até será maior do que aquele que tenho em comunicação diretamente vinda da marca. Portanto, está aqui o tipo de conteúdo que nós podemos produzir nesta fase da consideração. Em relação depois à última fase, que é a fase da decisão, o nosso objetivo é claramente transformar leads em vendas. Portanto, é aqui que nós queremos fazer o nosso negócio. Portanto, a expectativa também do seu cliente também é comprar, portanto, ele quer avaliar as soluções que a sua empresa lhe proporcionou e tomar uma decisão em função da sua realidade, em função das suas necessidades e particularidades. Portanto, e aqui também terá que tomar uma decisão em relação ao fornecedor, ao parceiro ao qual vai comprar esta solução. Então, que tipo de conteúdo é que nós podemos produzir nesta fase? Podemos produzir, por exemplo, trials, uma versão de teste de determinado produto ou serviço, manuais de utilização, podemos fazer um webinar, sessões de formação, workshops, testemunhos também e, por exemplo, atribuir um cupom ou voucher para incentivar o cliente a avançar no processo de decisão. Em relação ao funil de vendas, portanto, isto é transversal a tudo, quer a gente esteja a falar de vender um equipamento industrial ou vender um serviço de restaurante. Portanto, tudo isto passa por um processo de pesquisa que nós temos até podemos tomar uma decisão. Portanto, que é normal. E nós não nos podemos esquecer, e isto é da maior relevância, que as pessoas hoje em dia estão cada vez mais presentes nos canais digitais. Nós hoje temos muito pouco tempo, portanto, e enquanto precisamos de uma solução para os nossos problemas, é muito normal que as pessoas procurem soluções online. Seja através de redes sociais, seja através de motores de pesquisa como o Google.
Enfim, é importante nós estarmos onde os nossos clientes estão. E se eles estão no digital, e não tenho dúvida que cada vez estarão mais, temos que lá estar também. Agora, é a parte de balização de expectativas. Portanto, temos vindo a falar ao longo deste webinar do que é que nós podemos fazer, que tipo de problemas é que provavelmente poderão encontrar no vosso dia-a-dia na conversão de contactos em oportunidades, no fundo, na conversão de oportunidades em vendas. Portanto, mas é importante também falar da realização de expectativas. Portanto, qual é a expectativa que tem após nós termos feito esta demonstração e temos falado um pouco sobre isto? Portanto, uma das coisas que nós gostamos imediatamente de refletir aos nossos clientes é que não vai ficar rico de um dia para a noite. Ou seja, ok, o marketing digital produz resultados a curto prazo, mas não consegue fazer, ou na maioria das vezes não consegue fazer milionários de um dia para o outro. Portanto, isto requer tempo, requer investimento, requer ajustamento, e muitas vezes se nós tivermos uma expectativa de obtenção de resultados a curtíssimo prazo, estamos a deitar por terra todo o projeto. Portanto, invista no marketing digital, dá resultados, nós não temos dúvidas, vemos isso acontecer todos os dias com os nossos clientes, mas temos que dar tempo ao tempo. Portanto, as coisas não acontecem de um dia para a noite e, portanto, é importante termos aqui alguma expectativa temporal e perceber que não vamos ficar milionários do dia para a noite. Se assim fosse, como eu costumo dizer, os profissionais nesta área não trabalhariam para terceiros, mas para si próprios. Portanto, e eram riquíssimos. E lá está, e aqui temos também na questão também do tempo. Portanto, prepare-se porque o marketing digital é uma maratona, não é um sprint. Portanto, vamos ter quick wins, com certeza que sim, ou seja, conquistas rápidas, mas a beleza do marketing digital acontece a médio e longo prazo. Portanto, e é aí que o marketing digital pode fazer a diferença pela sua empresa. Por fim, estamos quase a chegar ao final deste live. Portanto, e coloca-se a questão de, então, próximos passos. O que é que eu posso fazer para implementar algumas das coisas que aqui foram faladas e foram mostradas? A nossa recomendação passa por, em primeiro lugar, construir as suas buyer personas e construa o número que entenda necessário. É também muito importante incluir os seus colegas ou colaboradores no processo de construção de buyer personas. Recomendamos normalmente que cada um faça de forma independente a sua buyer persona e que no final comparem, digamos, o nascimento destas personagens. Portanto, o que é que cada um percepcionou como o seu cliente ideal. E muitas vezes temos ali inputs muito interessantes dos nossos clientes. Às vezes os departamentos mais inesperados, como por exemplo o departamento técnico, que são pessoas que lidam diariamente com o cliente e conseguem ter um perfil muito específico, muito limpo, do tipo de cliente com quem a empresa trabalha e com quem deve trabalhar. Novamente, é muito importante desenvolver conteúdo de acordo com cada fase do funil. Um dos maiores erros, ou dos erros mais frequentes no mercado, é encontrarmos empresas que estão constantemente a enviar informação comercial, portanto, querem vender, e se vocês tiverem um diálogo com alguém que vos está sempre a tentar vender, com certeza que também ficarão cansados com esse tipo de diálogo. Portanto, nem acaba por ser um diálogo, no fundo é um monólogo. Portanto, nós não podemos estar constantemente, se respeitamos o tempo do nosso cliente, se respeitamos também, portanto, as mais-valias que ele nos dá em podermos trabalhar com ele, portanto, temos que respeitar o seu tempo. Portanto, e não podemos estar constantemente a enviar informação que é conveniente para a nossa empresa, porque queremos vender, mas temos que lhe entregar conteúdo que seja relevante para a sua vida, que o ajude a melhorar a sua vida no dia-a-dia. Uma das questões que nós fazemos é, comece já hoje a preocupar-se em aumentar a base de dados que tem. Isto significa ter mais contactos de pessoas, mais e-mails, mais números de telefone. Porque lá está, muitas vezes, enquanto não conseguimos otimizar o funil de vendas, é importante que o alimentemos. Porque se nós sabemos que temos um rácio de conversão de 2%, para atingir determinado resultado, já sabemos que temos de ter no mínimo um conjunto grande de contactos para que tal aconteça.
E recorde-se também, portanto, invista na fase inicial do funil e no meio do funil, porque o seu potencial cliente hoje pode não fazer uma compra, hoje pode não fechar negócio consigo, mas nada nos diz que isso não venha a acontecer amanhã, ou passado 6 meses, ou passado um ano. Portanto, e é importante não desaproveitar esse contacto que já tem consigo. É importante também, se estiver numa fase onde ainda não conseguiu adquirir leads que desejaria ou em número suficiente, a nossa sugestão é que também desenvolva campanhas patrocinadas ligadas ao Facebook, por exemplo. É um excelente ponto de partida. E aqui conseguem perceber claramente para que é que nós criamos as buyer personas, porque vai nos dar os inputs necessários para fazermos a segmentação. Ou seja, nós no Facebook e também no LinkedIn trabalhamos com perfis de pessoas. Portanto, se nós sabemos as características do nosso potencial cliente, a nossa buyer persona, conseguimos fazer uma segmentação muito mais fundada, muito mais rica e muito mais alinhada com os nossos objetivos. Uma chamada de atenção também muitas vezes que achamos nós que é da maior relevância para as pessoas que nos seguem é para terem uma análise criteriosa se o seu website está preparado para converter. Ou seja, muitas vezes desenvolvemos campanhas e podemos estar a enviar os cliques, portanto, as visitas de potenciais clientes, para um site que não está preparado para converter. Para um site que não foca a atenção do seu visitante, do seu potencial cliente, e que o faz dispersar ao longo do site sem que ele realize uma determinada ação, que é esse o nosso objetivo quando fazemos uma campanha. Portanto, por essa razão, a nossa sugestão é, se não tiver um site preparado para conversão, crie uma landing page específica preparada para converter, com conteúdo adequado, para aproveitar ao máximo esse visitante que conseguiu adquirir. O email marketing, para quem já tem uma base de contactos interessante, onde já partilha bastante conteúdo também, através de blog e por aí fora, o email marketing é absolutamente essencial. Portanto, para aquilo que é chamada nutrição de leads. Portanto, basicamente o email marketing vai servir como canal de distribuição para conduzir os potenciais clientes que estão no topo do funil, passando pelo meio para chegar ao final. Portanto, e o email marketing é, sem sombra de dúvida, a ferramenta mais adequada, que mais retorno nos proporciona nessa medida. É muito importante. Vocês conseguem ver toda a parte analítica usando ferramentas de email marketing. Existem muitas gratuitas, outras mais baratas. Por exemplo, podem usar o MailChimp, que é gratuito até 2.000 contactos. Podem usar o Egoi se quiserem integrar multicanal, por exemplo, com envio de SMS. E se quiserem uma ferramenta mais evoluída, sugerimos também o ActiveCampaign, que dá para fazer algo, por exemplo, como a classificação de leads. Ou seja, no fundo, que é atribuir pontos em função das ações que o cliente teve connosco. Vamos imaginar que nós queremos passar um contacto de vendas ou um contacto para a nossa equipa de vendas quando consideramos que aquele lead está quente, ou seja, quando o cliente teve um determinado envolvimento com a nossa empresa. O ideal aí é fazer uma classificação de leads. Portanto, ou seja, vamos atribuir pontos aos nossos seguidores, aos nossos clientes que nos visitam através de email marketing, através de ações. Por exemplo, vou atribuir 5 pontos por cada clique que ele faça. Vou atribuir 10 pontos se ele visitar determinada página e se fizer uma pesquisa. Portanto, tudo isto são parâmetros que nós podemos configurar para atribuir o lead scoring, portanto, a classificação do lead, para que depois chegue ao momento certo de passar a equipa comercial. Já agora nós estamos já a terminar e partilho convosco também uma experiência que tivemos aqui há uns tempos também com um cliente nosso, em que nós estávamos a entregar muitas leads. A equipa comercial, que era um bocadinho mais consultiva, não estava habituada muito na parte da prospecção, então começou a ficar muito frustrada porque estavam a receber contactos que não estavam preparados para vender, para comprar imediatamente. Portanto, é importante dizer que isto é normal, é recorrente, porque o que fará sentido nesse caso é alimentar a estratégia de uma forma continuada, com uma comunicação fluida e alinhada com os objetivos da empresa. Ou seja, se nós conseguimos agora obter o contacto do cliente, há um trajeto que temos que fazer até que ele se sinta confortável para fechar negócio connosco. Portanto, o email marketing é, sem sombra de dúvida, uma das melhores ferramentas para fazer a nutrição de leads.
com isto chegamos ao fim. Agradecemos já as pessoas que nos estiveram aqui a assistir e que fizeram a gentileza de nos ouvirem. E queremos dizer também desde já que estamos ao vosso inteiro dispor. Portanto, alguma dúvida que haja, alguma pergunta que queiram colocar, deixamos desde já os nossos contactos. Estão perfeitamente à vontade, nós estamos cá para ajudar, sem compromisso algum. Portanto, temos ajudado imensas pessoas também nesse sentido e o nosso desejo é continuar, portanto, nessa trajetória. Novamente agradecemos ter assistido a este Facebook Live, a este webinar, e, por favor, se entender que este conteúdo é relevante para os seus amigos, para a sua rede de contactos, não se esqueça de partilhar. Mais uma vez, obrigado, desejo continuação de uma boa semana, um bom fim de semana para todos e vemo-nos em breve. Obrigado.